Senhor, eu dei a paz do Senhor para todos. Vinte minutos. Eu espero que dentro dos 20 minutos que eu tenho, a 25, seja o suficiente para deixar o que Deus colocou no meu coração nessa noite. E nós sabemos que hoje é culto de oração. E se a oração nós já oramos e vamos orar de novo depois, tá certo? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Como vencer as nossas batalhas ou vencer o inimigo? Esse é o tema hoje à noite. Como vencer as nossas batalhas. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8 ao versículo 15. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra os Amaleques. Mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro, e quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Disse ele: Pois a mão foram levantada ao trono do Senhor, e o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já foram entoados. Recebe como gratidão por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas orações que eu creio, pela permissão que o Senhor nos deu orar hoje à noite. O Senhor recebeu. Responde conforme Ele apraz. Peço ao Senhor agora, Espírito Santo, visite cada um, principalmente os lares agora que estão ligados, Senhor, nos assistindo, e cada um em casa também esperando ouvir algo que venha da sua parte, e que o Senhor me use pela sua misericórdia na sua palavra, em nome de Jesus, amém. Como vencer? Oração é fundamental. Eu vou falar no linguajar bem popular. Eu não boto minha mão no fogo um crente que não gosta de orar. Porque pouca oração, pouca intimidade. Bastante oração, bastante intimidade com Deus. Como eu vou discernir a voz de Deus se eu não tenho intimidade com meu Deus? Moisés, um homem experiente. Quem eram os amalequitas? Esse povo inimigo, vamos dizer assim, número 1 de Israel. Severo. De onde veio esse povo? Eu vou na minha Bíblia de estudo. Esaú, o seu neto, tinha uma concubina, e das concubinas gerou os amalequitas. E essa guerra foi a primeira guerra que Israel enfrentou no deserto. Moisés, por ter tanta intimidade com Deus, sabia que não venceria aquela guerra, aquela batalha, sem oração. O que é que ele faz? Ele convoca Josué, chama ele e diz: procura aí entre o povo homens valentes, prepara eles para a batalha, porque eu vou para o monte com Arão e U, vou orar. Enquanto você estiver na batalha,
eu estou lá na peleja, na oração, diante do nosso Deus. Agora Moisés, um homem que tinha intimidade com Deus, ele poderia muito bem subir só. Mas ele não quis subir só, ele levou 2 junto com ele. E no texto que nós acabamos de ler, a gente vê que chega um momento que as mãos dele ficam cansadas, ele não aguenta mais ficar com as mãos levantadas. E quando as mãos dele descem, os amalequitas avançam entre os israelitas, a um ponto que Arão e um segura na esquerda e outro na direita, e fica com as mãos dele levantadas. E enquanto as mãos de Moisés estão levantadas, e creio também, além das mãos estar levantadas, ele também abrindo a boca, clamando, pedindo a Deus para dar vitória. E diz que até o pôr do sol, as mãos dele ficaram levantadas. E assim Israel venceu a batalha. O que é que nós podemos aprender hoje à noite com esse texto que nós acabamos de ler? Primeiro, se queres vencer, tem que permanecer com tuas mãos levantadas. Não podemos baixar nossa mão em ocasião nenhuma. Mão significa intimidade com Deus. Mão significa buscar o Senhor. Mão significa se quebrantar diante do Senhor. Mão significa pagar o preço diante de Deus. Não podemos baixar nossas mãos em consequência nenhuma. Seja qual for a tempestade que se levanta, nós não podemos recuar. Porque se nós recuar, nós vamos perder a batalha. Eu costumo sempre dizer, irmãos, se nós pararmos, Deus fica só olhando. Se nós trabalharmos, Deus vai trabalhar. Mas se a gente para, Deus vai... Acho que Deus fica olhando assim, eu quero ver até onde a rocha vai. E muitas das vezes nós estamos bem pertinho de vencer a batalha. Estamos com nossas mãos levantadas, no jejum, na oração. E por alguma coisa qualquer, a gente para. E quando a gente para, o problema avança. Começa a achar brecha, começa a achar uma janela, começa a achar uma porta. E quando menos a gente espera, o problema está no centro da nossa casa, está no centro da nossa vida. Por quê? Porque nós baixamos as nossas mãos. Dois, às vezes nós estamos em lugares diferentes, mas a batalha é a mesma. O Deus que nós servimos é o mesmo. Eu acho interessante que Moisés, ele sabia que não poderia vencer a batalha da oração só. Ele convoca 2 homens e sobe com ele. E ele sabia que poderia contar com Josué. E manda Josué procurar homens que seja, vamos dizer assim, que tenha a espada afiada, que sabe usar bem a espada. Vamos dar um exemplo aqui, a mesma coisa do pastor Moisés, subir aqui no púlpito e chegar para Fred, que é o líder da missão evangelizadora do Nordeste, e dizer, Fred, eu vou fazer uma campanha de oração, mas eu quero homens de oração. Quem são os homens que gostam de dobrar o joelho? Quem são as pessoas que você conhece no campo da missão que eu posso contar? Então convoca essas pessoas, porque a partir de amanhã nós vamos entrar em batalha, em oração, para nós vencer a guerra. E Fred vai saber, creio que ele vai saber. Se ele não conhece todo mundo da congregação, mas ele vai chamar aquele que está sobre o seu comando, que é o pastor da congregação, e o pastor da congregação sabe com quem ele pode contar. Creio que nem todos, mas o pastor Moisés e o pastor André, creio que se ele também quiser assim, vou levantar aqui algumas pessoas para levantar uma campanha de oração, ele mais ou menos vai saber quem são as pessoas que ele pode chamar. E Deus vai revelar para ele. Não devemos de forma alguma baixar as nossas mãos. Quinto, muitas pessoas nesses momentos estão precisando que nós permanecemos com as nossas mãos levantadas. Quem você conhece que está passando uma grande dificuldade, uma grande batalha, seja na enfermidade, seja financeira, ou seja conjugal?
Se você está orando por essa família, se você está orando por essa pessoa, você não pode baixar suas mãos. Tem que permanecer com suas mãos levantadas, clamando e pedindo a Deus para Deus agir. E se nós colocarmos diante do Senhor, logo, logo nós vamos receber a notícia que Deus entrou naquele lar, ou Deus mandou um anjo, o Espírito Santo soprou e a vitória veio, e nós vamos fazer parte disso aí. Sabe por quê? Porque nossas mãos permaneceram levantadas ao trono do Senhor, pedindo ao Senhor que ouvisse a nossa oração. Deus é bom e bom todo o tempo. Deus sempre está à disposição para ouvir aquele que se coloca na brecha. Deus sempre está com seus ouvidos afinados para ouvir a oração do seu povo. Eu disse aqui na última vez que preguei, vocês tomaram conhecimento como estava a minha casa, minha filha em cima de uma cama, com depressão. E o que foi que eu fiz? Cheguei aqui, peguei o microfone, vou repetir essa história, pedi a vocês se levantarem em oração. Deus ouviu e levantou ela, e ela está curada, sarada para a glória de Deus. Por quê? Porque vocês levantaram as mãos e clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu. E ela chega para mim e diz: Painho, muito obrigado pelo que o Senhor fez, pelo que manhã fez. Eu disse: eu não fiz nada. Deus levantou um exército para clamar por ti. É isso que acontece, irmãos. Sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora temos que equilibrar a oração e a leitura da palavra, que através da leitura nós vamos ouvir Deus falar conosco. Sexto, não é vergonha pedir ajuda. Vamos para o texto. Vou tornar a dizer: Moisés, nós sabemos e conhecemos a história de Moisés. Vou repetir: Moisés poderia muito bem: Josué, reúne o povo aí que eu vou subir para o monte. O que foi que Moisés fez? Foi pedir ajuda a dois, Arão e Ur. E muitas das vezes nós temos vergonha. Se você não quer dizer o problema, qual é, mas diz pelo menos assim: olha, eu estou enfrentando uma grande luta, uma grande batalha, eu preciso de ajuda, meu irmão, minha irmã, me ajuda em oração. Sobe comigo ao monte e junto nós levantaremos as nossas mãos. Se você não pode ir comigo, junto comigo, assim, vamos dizer assim, humanamente falando, mas espiritualmente, sobe comigo. Quando der 7, 8 horas da noite, eu estou com minhas mãos levantadas. Levanta tu onde tu estiver e vamos clamar junto, e Deus vai responder. Nós não servimos um Deus surdo nem mudo. Eu me lembro, amados irmãos, quando eu não era crente, eu achava que, sei lá, se Deus era surdo ou moco, que os crentes, quando ia orar, abria a boca e gritava. Hoje eu entendo. É porque quando nós estamos na presença de Deus, dá vontade da gente gritar mesmo. Não é que Deus é moco, não. Agora nós temos que ter convicção no coração de quando nós clamarmos pelo nosso Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos, não podemos descer o nosso joelho com dúvida. Será que Deus vai me ouvir se eu dobrar meu joelho? Que conversa é essa, rapaz? Será nada? Tu vai dobrar teu joelho e vai dizer assim: vou falar com o papai e ele vai me ouvir. Agora mandar a resposta é com ele. É ele que vai dizer o dia, é ele que vai dizer a hora. Mas a nossa parte é dobrar o joelho e crer que ele está ouvindo a minha e a tua oração. Moisés subiu ao monte sem dúvida. Reúne os homens, vai para a batalha, que eu vou subir ao monte. E lá eu vou orar, lá eu vou clamar. Moisés sabia que se clamasse ao Senhor e buscasse o Senhor, a resposta viria. Que conversa é essa? Deus vai me ouvir ou não vai me ouvir? Ele vai ouvir, ele vai escutar. Agora responder é com ele. Tem oração que eu acho que eu passei aí, resposta 10, 15 anos para receber de Deus, ou 20 anos. Mas já teve oração que eu orei e com 30 minutos, 1 hora, o Senhor respondeu. Creio que vocês também. Deus é quem dá o resultado, não sou eu. Deus é quem avalia se é naquela hora ou não. E se Deus não respondeu ainda, continua clamando, porque muitas das vezes Ele está nos moldando, nos ensinando a ter fé, crer e confiar nele.
Muitas das vezes Deus faz isso. Infelizmente nós temos isso dentro de nós. A gente clama e quer que Deus responda imediatamente. Sétimo, quando o crente para, o inimigo avança. É o que eu acabei de dizer. Se eu parar de orar, se eu descer minhas mãos, não for clamar ao Senhor, o inimigo vai avançar. Ele vai achar brecha. Mas se eu continuar orando, ele vai ter que recuar. Ele vai ter que voltar. Ele não vai passar. Deus pode até permitir ele passar para nos provar, mas ele vai ser derrotado, e já é derrotado em nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Oitavo, que é o que eu falei, se você quiser vencer, permaneça com suas mãos levantadas. Agora eu acho interessante que quando eu estava lendo o texto, diz que quando Moisés estava cansado, Arão e Ur pegou uma pedra e colocou a pedra e fez ele sentar. Irmão, tem coisa na Bíblia que a gente está lendo, pela misericórdia de Deus a gente é pregador, está o pastor aí, tem outros aí, tem coisa que chama a atenção da gente, né? Aí eu disse, Senhor, o que é que quer dizer hoje essa pedra aqui? Me traga aí, Espírito Santo, uma revelaçãozinha. Por que essa pedra que Moisés sentou? Não acho exagerado não, viu? Sabe o que foi o meu coração? Representa Jesus. O crente tem que estar sob a pedra, que é o Senhor. Pedra firme, não pode sair de cima. Tem que permanecer confiante, crendo que Deus dará a vitória. Crendo. Você vai sair daqui hoje à noite. Veja bem, você vai sair daqui hoje à noite. Você vai voltar a levantar as tuas mãos, espiritualmente falando. Vai entrar novamente na brecha, vai clamar o Todo-Poderoso, e logo cedo ou mais tarde ele vai bradar. Ele vai te dar, agora fica atento, viu? Fica atento, porque a resposta virá. Quando Deus falar, Deus pode falar e tu passar despercebido. Fica atento, a resposta virá, de sim ou não. Eu só sei de uma coisa, sem resposta tu não vai ficar. Esse é o Deus que nós o servimos. E se nós servimos um Deus, como eu disse antes, que não é surdo e nem mudo, Ele ouve a nossa oração. Então foi esta pequena palavra que Deus colocou no meu coração, para trazer hoje à noite para vocês. Mãos levantadas, continue orando, perseverando, buscando, que o Senhor responderá, que o Senhor nos dará a vitória. Sabe por que eu e você está aqui? Porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós estamos aqui porque Deus ouviu a oração de alguém, ou as nossas orações. Deus é bom e bom todo o tempo. Fique de pé, para nós orarmos.